como é que tem vivido e como é que está a viver a passagem do tempo? Na sua obra, ao se fotografar também tanto, vê-se o seu envelhecimento, a mudança do corpo, do rosto. Como é que tem vivido o passar do tempo em si? Olha, é uma coisa que faz parte inevitavelmente no sarilho em que nos metemos, a bem ou a mal. O outro dia estava a falar com a Filomena por causa disso. De facto, o que falou melhor sobre o tempo até hoje foi sem dúvida o Santo Agostinho. Se não me perguntam, eu sei. Se me perguntam, eu não sei. Tenho a língua afiada, um bocadito, sim, tenho. Já andei tanto por céus e por infernos cá para este lado, já agora, mas uns milhares de anos pelo céu ou pelo inferno, são-me indiferentes. Pergunto se a senhora precisa de ajuda e quando a pessoa olha para mim, eu percebo que é o David Bowie. Tenho que lidar melhor com a minha fúria. Eu não posso deixar de achar a humanidade deliciosamente ridícula. Eu era miúda, ele era mais velho e nunca mais nos separámos. Pronto, quer dizer, aconteceu. Acho que foi o sorriso dele. Eu gosto muito do sorriso das pessoas porque acho que o sorriso não tem máscara. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Há 40 anos que o meu convidado usa a fotografia para refletir sobre a vida, o homem e as suas máscaras, sombras e reflexos, assim como a memória, a passagem do tempo, a decadência do corpo e as múltiplas identidades de cada sujeito. Formado em filosofia, George Mulder já foi considerado o fotógrafo-filósofo ou o filósofo-fotógrafo. Mulder prefere dizer que é um construtor de imagens e eu acrescento que é também um contador de histórias e um performer, já que desde o início se usa a si mesmo como personagem e objeto para as imagens e enredos das séries que constrói através das suas fotografias. George Mulder aparece sempre nos seus retratos de fato e gravata, como o homem das telas de Magritte, mas também nos remete para os universos das obras de Bacon, Hopper, Wiggy, Paul Outerbridge ou, no grande ecrã, Murnau ou Fritz Lang. Olho para muitas das suas imagens e imagino uma personagem dos tempos do cinema negro americano, de um policial qualquer, e cada fotografia parece ser um instante de um filme que alguém colocou no modo pause para ter tempo de olhar demoradamente para aquela figura, aquele objeto, aquele momento, aquele cenário. Cenários habitados também por espelhos, muitos espelhos, e sombras, e vidros, cigarros, taças, cartas e caixas que se abrem com muitos enigmas. Pelo menos muitos filmes passam na minha cabeça quando observo muitas das obras de Mulder, que, como ele diz, não são autorretratos, mas sim autorrepresentações do mundo. Pode-se também dizer que há algo nele de Fernando Pessoa, o escritor e poeta das identidades e dos heterónimos. Serão todos aqueles homens que Mulder representa nas suas imagens também heterónimos? Porque um homem é um homem é um homem? E quem é George Mulder? Filho de pai húngaro e mãe portuguesa, casado com a também artista Maria Filomena Mulder, é pai de 2 filhas e avô de 2 netos com quem joga Minecraft. Julgo não estar enganado. E isso também é uma filosofia. Gostava de saber também o que o levou a trocar a filosofia pela fotografia e a passar para o lado de lá da câmara, documentando assim o passar dos anos no seu rosto e no seu corpo. O corpo que se revela e desmascara com as leis do tempo.
o tempo. Como é a sua relação com o tempo nestes tempos sem tempo? E com a arte? Representado em diversas coleções particulares e institucionais, cá dentro e lá fora, de entre as muitas distinções e prémios que recebeu, destaca o Grande Prémio Fundação EDP Arte, em 2010, e o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2014. Jorge Mulder foi também o primeiro artista português a ter uma obra sua na coleção de arte da Unesco. Diretor durante 20 anos do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, com uma vasta obra publicada em livro, o seu trabalho volta agora a ser apresentado no primeiro volume da série PH, dedicada a fotógrafos portugueses contemporâneos, sob coordenação editorial do também fotógrafo Cláudio Garrudo, uma edição lançada pela Imprensa Nacional. Nesse livro que acaba de sair e que aconselho vivamente agora pelo Natal, pode ler-se logo ao início, num texto assinado pelo ensaísta José Bragança de Miranda, o seguinte: depois de 40 anos de fotografias, o trabalho continua. Fragmentos de uma obra em progresso que sabe que a última fotografia virá, mas não anulará o puro ato de soberania que a todas originou. É no escritório do seu ateliê em Lisboa, rodeados de fotografias e quadros e livros, onde arranca agora esta conversa. Olá, Jorge Mulder. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quero fazer algumas sérias correções. Eu não tenho 2 netos, tenho 3. Ai, perdão. Isso é extremamente grave. E além disso, nós jogamos o Metroid 2 e não Minecraft. Perdão, falha minha. Que idade é que têm os seus netos? Os meus netos, um tem 19, o outro tem 15 e o outro tem 10 meses. 10 meses. Como é que se diz? Um gap, um fosso geracional já muito grande entre... Pronto, um neto que já tem 19, que é adulto, que já vota, e uma neta que tem 9 meses, que ainda está agora a balbuciar as primeiras palavras, não é? E esse jogo, como é que disse que se chamava? Isto é um jogo que é uma curiosidade, eu penso que se chama Return to Samus ou algo assim. Muito bem, e isso também tem a sua filosofia, não é? Não, não tem uma filosofia, mas tem uma história. É um jogo dos antigos, portanto, como é que se chamava? Daqueles aparelhos da Nintendo que eu comprei em Tóquio e que vim toda a viagem a jogar de avião, e desde então, de vez em quando, jogamos um bocadinho. Agora já não é nas autênticas consolas, digamos, da Nintendo, mas nos emuladores que o sistema Android permite. Os seus netos vão buscar o miúdo que há em si também? Eu acho que sem dúvida. Porque acho que se não concebermos este andar por aqui como também uma forma de relação permanente com a infância, a vida torna-se severamente aborrecida. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não quero dizer que uma pessoa possa viver na total falta de compromisso, de atenção, de seriedade que a nossa condição de adultos, num mundo de adultos, o exige. Mas penso que essa vida tem pouco sentido se não formos volta e meia procurar escavar um bocado essa primeira infância que eu penso que é definitivamente a mais marcante. E é curioso, quando olhamos para crianças, independentemente de serem nossos filhos ou nossos sobrinhos ou nossos primos ou não serem nada, há qualquer coisa de uma promessa de mudança que depois se vai normalizando. Eu sempre achei isso. Mas ao mesmo tempo isso é inevitável. Portanto, a única forma que há de contrariar isso, porque não podemos agir de outra maneira, é de vez em quando tentarmos voltar atrás nesse espaço que nós não conseguimos perceber
bem o que é, mas que sentimos muito bem aquilo que nos traz. Esse lado miúdo de escavar no passado, desses tempos de promessa de mudança, é particularmente importante para um artista? Para a criação? É uma questão complicada. Eu penso que há crianças que são especialmente dotadas. Estamos a falar em termos de arte. Estamos a falar em termos da arte mais, digamos, de modelos mais tradicionais, que serão o risco, o traço, a associação cromática e isso tudo. O Picasso, por exemplo, achava que não havia nenhuma continuidade, que há uma altura em que isso para e depois pode haver uma outra coisa, mas que é como uma... como agora se diz em relação às séries de televisão, é uma outra temporada. Há outros que acham que não, que há de facto uma vocação que eu creio que as duas visões são extremamente importantes e são complementares. Há de facto uma continuidade e há de facto uma ruptura. E eu acho que se não houver também uma ruptura, a continuidade é uma continuidade um bocadinho precária. E não há maturidade na obra. Exatamente, é isso que eu penso. Quer dizer, é preciso ver que é passar de uma infância para uma outra infância que já não é a infância, é uma outra coisa. Mas sem esquecer quem fomos. Exatamente, sem esquecer tudo o que ficou para trás. Ou mesmo esquecendo, de vez em quando deixar que algumas coisas cintilem. Que imagem bonita. Isso já não sei. É sabido da sua forte influência cinematográfica e das referências nas suas obras. Se a sua vida fosse um filme, por onde é que começaria? Olha que é uma boa pergunta, nunca pensei nisso e não faço a mínima ideia. Eu pergunto isto porque como encena muito na sua obra imagens, eu quis provocá-lo por aí. Ao contar a sua história no cinema, gostava de começar com que episódio? Olha, sabe o que é que eu gostava? Era não começar do princípio nem começar do fim. Portanto, esperar que alguma coisa acontecesse, um pretexto. Eu acho que os pretextos são sempre uma coisa interessante, porque é uma coisa que desencadeia a ação sem ter a necessidade de ter um sistema de compreensão. Sei lá, você vai fazer um ato sinistro, porquê? Porque está a vingar não sei quando. Você faz uma coisa sublime porque não sei o quê. E você faz uma coisa fantástica, mas e encontra um pretexto. E eu acho que o pretexto é uma coisa extremamente mais interessante que as razões. Percebo, mas aceito este meu desafio e não contrariando o que me disse, conte-me um instante que podia ser o início desse filme sobre a sua vida. Bem, sabe, o cinema é uma arte muito recrutada, coada, inventada e desenhada. Portanto, podíamos começar com uma forma romântica, afetiva. A sua história de amor? Uma história de amor minha. Com a Maria Filomena Mulder? Com os meus netos. Podia ser então quando conheceu a sua mulher na Faculdade de Filosofia? Eu acho que podíamos começar por aí, mas não sei se começaria por aí. Talvez gostasse de começar por uma coisa que não tivesse importância nenhuma, e por isso é que não sou capaz de não lhe poder responder. Talvez
Evidentemente que não estamos a falar das coisas que são mais importantes na minha vida, não é? Isso é outra coisa. Estamos a falar num filme. E, portanto, como é que se começa um filme? Como é que gostaria de começar a contar sobre si num instante? Olha, sei lá, por exemplo, estava a varrer a minha casa e encontrei 5 reis e pus-me à janela a dizer quem é que quer casar com a carochinha. Eu acho que é mais ou menos sempre a maneira de começar um bom filme. Eu também lhe queria dizer que uma coisa é a minha vida, uma coisa são as coisas muito importantes na minha vida, a outra coisa é o trabalho que eu faço, as imagens que eu construo. É óbvio que uma coisa não... A vida e a arte não têm nada uma coisa a ver com a outra, absolutamente nada, já sabemos. É uma verdade subejamente dita e subejamente propagandeada. Mas eu acho que há... zonas em que se cruzam. Zonas de contaminação, ou uma coisa que me ocorreu recentemente, há assim uma espécie de como um vestuário que se esgarça e que deixa antever qualquer coisa. Uma cortina que não é uma cortina rasgada, é uma cortina como é que se chama? Roçada? Roçada, que o tempo tornou tão débil que deixa antever através dela alguma coisa que não era suposto ser visto. Vamos abrir a cortina sobre os primeiros tempos. Recorda-se da primeira vez que usou uma máquina fotográfica? Eu tive uma máquina fotográfica quando era miúdo, mas não me recordo absolutamente nada da minha. Penso que nunca fiz nada com ela. Depois recordo-me de uma máquina fotográfica que tive, devia ter uns 15, 16 anos, suponho eu, e nessa altura eu comecei a interessar-me pela fotografia. E isso vai-nos levar a uma pergunta que fez há bocado, que é a questão da filosofia. A questão da filosofia é uma questão de escapatória. Escapatória? Queria escapar do quê? Queria escapar, não é escapatória, talvez a expressão esteja completamente errada. Que é assim, há alguma coisa que de repente surge. Nós pensamos, como é que eu me posso aproximar dessa coisa? E, por exclusão de partes, ficou a filosofia. Eu estou a pensar isto porque houve alguns escritores que tiveram importância nesse meu tempo de muito jovem, entre os quais é o Beckett. E o que é que eu achei que era mais próximo que o Beckett? Eu achei que o estudo da literatura pouco me diria sobre isso. E onde é que querias chegar com a filosofia? E eu também não sabia. Isto, se eu soubesse, ainda hoje não sei, mas na altura eu acho que nunca ninguém consegue descobrir isso. Então, antes da arte estava a filosofia no seu caminho? Não estava, quer dizer, as coisas não são bem assim. Eu já fazia fotografias e, portanto, as coisas depois são assim um bocado, acontecem umas ao lado das outras e umas ao encontro das outras e aos encontros com as outras. O que é que eu acho? Acho que a filosofia é um momento da minha formação. É um momento importante da minha formação e é um momento digamos, das coisas que nos marcam, que nos ficam, sei lá. Eu suponho que uma pessoa que tenha sido um grande jogador e que tenha deixado de jogar, o jogo mesmo assim continua a marcar a sua vida. Como há coisas que deixam marcas profundas, a filosofia deixou uma marca profunda. Mas procurava respostas para as grandes questões, o que é que o atraiu? Não, o que me atraiu foi talvez nem fossem as grandes questões, mas fossem as questões mais pequenas e foi-se pensar, vamos ver em termos práticos. Você mete-se com as coisas que se propõe fazer e pergunta-se, a certa altura, eu sou capaz de fazer isto? Um desafio. É um desafio. E uma pessoa pergunta-se assim, então, eu, para encontrar algum nexo naquilo que estou a fazer, isso supõe que eu vá fazer um conjunto de coisas ao longo da vida. Digamos, uma pessoa que estuda filosofia, o que é que quer ser? Ou quer ser professor de filosofia, ou quer ser um grande género de filosofia, ou qualquer coisa. Mas isso supõe um sistema de trabalho, supõe um sistema de aplicação, supõe um envolvimento, supõe uma obsessão, que eu percebi que
não me interessavam, não estava ao meu alcance, não sei. Posso lhe dar uma resposta mais orgulhosa, assim, não, isso já não me interessava. Ou posso lhe dar uma, não, isso não estava ao meu alcance. Talvez não estivesse ao meu alcance. E, portanto, o que é que eu fiz? Fui fazer muitas coisas na vida, que fiz muitas coisas. Estava à sua procura, não é? À minha procura, e fui fazendo fotografias, que era uma coisa que eu já fazia e continuava. E uma coisa alimentava a outra? A filosofia, a fotografia, o gosto pela arte? Não, o gosto pela arte é uma coisa que é diferente. Eu sempre tive um grande gosto pela arte e sempre acompanhei, digamos, o que ia acontecendo. Começou quando? Muito em miúdo. A família ajudou? A família não propriamente diretamente, mas o meu pai, que morreu quando eu era muito novo, deixou uma biblioteca em que havia muitos livros de arte e alguns interessavam-me especialmente. Havia um amigo do meu pai que esteve em Portugal a trabalhar, eu penso, para o Museu de Arte Antiga, uma coisa assim, um senhor italiano chamado Guandalini, que eu várias vezes falei com ele, várias vezes tentei inclusive pintar, não tenho jeito absolutamente nenhum, sou uma catástrofe. Mas são pessoas que me interessaram e que me fizeram fazer uma coisa engraçada. Olha, muito mais do que hoje, eu aos meus, sei lá, 17, 18 anos, ia muitas exposições que se faziam em Lisboa. Havia muito menos galerias, sei lá, nos meus 17, 18 anos, o que é que havia? Havia a Quadrante, que era uma galeria muito importante. Havia a Buchholz, que é fantástica. Aliás, eu comecei a ir à Buchholz quando a Buchholz não era galeria e eu adorava os livros que via, mesmo ainda que alguns livros não tivessem sequer ao meu alcance. Não estou a fazer... Estou a dizer que eu percebia que não tinha sequer... o mínimo de bases para ler aquelas coisas, mas interessava. Está-me a falar do seu caminho, da sua curiosidade, da sua fome por literatura, por arte. Curiosidade, não é? Muito cedo. Mas, pelo que sei, só aos 30, em 1977, e corrija-me se eu estiver enganado, só depois de se formar em filosofia, de trabalhar em psicologia nos serviços prisionais do Ministério da Justiça, só aos 30 é que decidiu seguir a via da arte. Foi um acaso? Porquê que foi nessa altura? Eu não decidi seguir. Isso aconteceu. Primeiro porque nunca... repare uma coisa. A questão de, digamos, os tempos variam muito ao longo do tempo. E eu fui fazendo fotografias até fazer uma exposição que por acaso não foi a primeira. É uma coisa extremamente curiosa, porque a minha primeira exposição foi marcada para a Associação Portuguesa de Arte Fotográfica, que era na altura um sítio interessante. Mas a minha primeira exposição resulta de um conjunto de fotografias que eu fiz de uma instalação da Ana Atterley chamada Ruptura. É uma performance uma performance, à altura não se usava o termo performance. Na galeria que ela fez em 1977, na Galeria Quadrum, que se chamava Ruptura, em que ela exatamente rompia, e que neste momento está documentada numa exposição da Fundação Carlos de Gulbenkian, e eu, que era um antigo amigo e admirador da Ana Atterley, fui fotografar essa exposição. Aliás, curiosamente, na exposição estão fotografias minhas, mas está um filme em que eu apareço a fotografar. Nessa altura é muito, muito, muito novo. E eu, portanto, mostrei essas fotografias da Ana Atterley antes ainda da minha primeira exposição. E a sua primeira exposição, julgo que foi quando fotografou a aldeia de Vilarinho das Furnas, em 77, intitulada a obra... 75. Esta é de 75, intitulada a obra Vilarinho das Furnas... 77, uma extensão. Intitulada Vilarinho das Furnas, paisagens com água, casas e um trailer. Esta instalação incidia sobre uma aldeia comunitária do norte de Portugal que foi evacuada e submergida pelas águas de uma barragem? É um verão em que eu, por acaso, tive a oportunidade de visitar Vilarinho das Furnas, que estava a descoberto. Tinha sido submerso
creio que uns 10 anos antes, e eu apanhei essa primeira imersão. Depois há outras duas importantes que são posteriores, que é do Zé Barrias e do Ernesto Sousa. O que é curioso, para mim, não estou agora a dizer de fora, é que eu dei como título Violino das Furnas, uma encenação. Portanto, eu não quis fazer uma reportagem sobre uma aldeia descoberta na água, mas sobre um cenário resultante no conjunto de ações de submersão e de imersão. Isso hoje em dia é para mim interessante, porque se liga a toda, digamos, uma gênese, um crescimento, um aparecimento do meu trabalho, que teve sempre mais a ver com isso do que muitas outras coisas, embora eu não queira com isto defender qualquer legitimidade nem qualquer ponto de vista único. Quer dizer, cada pessoa trabalha naquilo que quer e como quer. O que vem para a frente vira-se para si, autorretratos. Como é que se origina essa transformação? Os autorretratos são uma inescapabilidade. A palavra é pretenciosa, mas pronto, vamos deixar passar. Eu sempre pensei fazer, mas nem sempre, também não é verdade, nem sempre pensei fazer autorrepresentações, porque de facto entre 79, 83, 84, eu fiz um conjunto de autorretratos que mostrei numa exposição em Montpellier. Por outro lado, eu não sou só isso. Eu, por exemplo, tenho uma paixão louca por objetos. É curioso. Verdade. É curioso porque eu não gosto de objetos. Não quer dizer não é não gostar de objetos. Eu gosto de, sou fascinado por objetos. Mas não sou assim fascinado a ser assim, gostar de ter. Eu não tenho uma mentalidade, se quiser, de colecionador. De dar muita importância aos objetos. Dou muita importância a objetos porque sim. Olha, por exemplo, esse pequeno caderno que está agora aí em cima da mesa é extremamente importante. Eu conheço-o há muitos anos. Mas o que eu quero perceber, e é o que marca muito a sua obra, para além dos objetos, é muito a sua presença à frente da câmara. Eu ia exatamente a chegar aí. Eu comecei a fazer fotografias em que o protagonista, digamos, ou a preocupação principal é a relação do objeto com a luz. Como é que o objeto é consubstanciado. Daí, também por razões históricas, não históricas no sentido pesado, mas no sentido, digamos, do que eu fui vendo, a ideia do personagem e a ideia da constância é importante. Às tantas, sentiu que podia ser o intérprete para as imagens que queria passar, para as histórias que queria contar com as suas obras. Isso foi um processo aos poucos. Os autorretratos têm dois momentos. O momento número 1, eu comecei a fazer autorretratos, e um momento número 2, que é um momento perdido no tempo presente. Entretanto, faço as autorrepresentações. Porquê é que eu digo que as autorrepresentações algumas vezes resultam em autorretratos? Por aquilo que falámos há bocado do esgarçamento da película, da transparência que se vai gerando, da inevitabilidade fantástica e ao mesmo tempo assustadora que é o tempo. Mas começou por autorretratos. De facto, começou por fotografar-se a si. Essas primeiras fotografias são autorretratos. E como é que passa daí para as autorrepresentações, mantendo-se à frente da câmara? Talvez eu tenha gostado de tantas pessoas, agora estou a falar especificamente dos mundos artísticos que me interessam, desde o Magritte, ao Joseph Cornell, ao Paul Walterbridge, ou para mim o maior de todos, que é o Jorge Perec, ou uma coisa assim, que não é fotógrafo, é escritor.
Portanto, aos escritores, eram escritores. Eu sempre também achei que era muito importante as coisas que não têm a ver com nada, que têm a ver com o nosso dia-a-dia. Há como que uma tentativa que uma pessoa percebe assim. O autorretrato é de dentro para fora e o outro é de fora para dentro, que é incorporar todas as coisas que vão chegando. É assim uma espécie de apropriação generalizada. E aí há um lado seu que imagino que se foi desenvolvendo, apurando, de performer, de ator até frente à câmara, porque representa algo que não é o que é ou o que foi. E também concorda? Concordo de uma maneira ainda por cima, eu não diria obnóxia, mas com algum sentido. Independentemente destes artistas todos que estamos a falar, temos que falar de duas coisas extremamente importantes. À partida, os artistas começam a trabalhar sobre o próprio corpo. Verdade. Fui descobrindo, sem dúvida que fui descobrindo. Porque era o que estava mais à mão. No seu caso? Não sei se era o que estava mais à mão, mas eu sei que era o que eu procurava mais. E por outro lado, aparecem ao mesmo tempo um conjunto de artistas que são fotógrafos, mas não são fotógrafos. Então? São os artistas que na altura se diz, que eu nunca gostei da expressão, sempre são artistas que usam a fotografia, mas não são fotógrafos. Faz-me sempre lembrar uma música que eu adoro, talvez das músicas que eu mais gosto, em que ele diz uma coisa que eu acho que é fantástica, mas que eu acho que é exatamente igual que é isto: eu estou roubando, mas não sou ladrão. Então inspirou-se nesses outros fotógrafos? Inspirar-me no David Byrne, porque o David Byrne nessa altura ainda não, pelo menos eu não o conhecia. Mas é importante aparecerem artistas que usam a fotografia e que não são fotógrafos. Porquê? Talvez isso já é o meu ponto de vista, e é um ponto de vista que é meu, que eu não quero obrigar ninguém a pensar como eu isso, mas interessou-me desde sempre mais a questão da imagem do que a questão da fotografia. Vou-te explicar o que é que eu quero dizer com isto. Pois, qual é a diferença? A diferença é que a fotografia é uma visão, de algum modo, na minha opinião, corporativa, e que envolve todo um conjunto de atrações que me parecem muito pouco interessantes. As atrações é inevitável a tecnologia, mas ela sempre foi inevitável quando os tipos descobriram mais ou menos como é que se podia fazer emulsões a partir da gema e passaram a fazer pinturas a óleo e a relação do óleo e do fresco. Isso é completamente inultrapassável, quer dizer, não conseguimos. Claro que hoje em dia as alterações são tão grandes quanto essa. A passagem do analógico ao digital é uma passagem muito complicada. O que me interessa a mim é, de facto, não ficar agarrado excessivamente a essa questão da técnica. E está livre para as imagens. Eu penso que, independente das limitações que a fotografia analógica, a fotografia digital, ainda hoje em dia tem, há uma coisa que eu acho que é inegável. Há uma liberdade muito maior. Há uma liberdade, quer dizer, em
cada vez eu estou mais a ver o que vejo e menos obrigado a ver como posso ver. Eu, hoje em dia, penso que posso ver o que vejo e hei de arranjar maneira de fazer qualquer coisa com aquilo que estou a ver. Ou com as relações que estou a ver entre coisas, às vezes, até bastante diferentes e distantes. E isso não era impossível, mas era mais difícil. Ao longo destes 40 anos, os vários homens, indivíduos, sujeitos de fato e gravata que representou, que mostrou nas suas obras, que temas, através deles, através das suas imagens, recorrentemente quis passar, o visitam? Eu não sou capaz de responder à sua pergunta, mas sou capaz de pôr algumas coisas de dentro e de lado. A ironia, sim, muito. O sarcasmo, não, nunca. A brincadeira, a grande brincadeira. Há ali jogo, mas há ali um jogo. O jogo, sim. O jogo é outra coisa. O jogo é outra coisa. E, sobretudo, eu ultimamente tenho pensado, e esta é a minha última série, que é o Jeu de 54 cartes. O jogo é muito engraçado, sobretudo se nós pudermos subverter o jogo. Porque o jogo resiste bastante à subversão, no fundo. O jogo é um conjunto de regras muito fechado. Nós podemos pensar... É engraçado, quando se fala do jogo, talvez a única liberdade que o jogo tem é, no princípio, nós podemos assentar nas regras. Mas depois temos que cumprir as regras sob pena de estarmos a tentar fazer batota. Mas há ali um jogo com quem vai olhar as suas obras, o público, há ali um jogo de sombras. Sabe que eu acho que se não houver um jogo de sombras, se não houver um jogo de interesse, sem estar tudo revelado, a desconfiança noutra coisa qualquer, que também não é confiança. Nós não confiamos nos artistas, não temos nada que confiar. Porque é que eu hei de confiar no artista? Isso faz parte da vida, faz parte do que nós chamamos um jogo. E eu acho que o jogo, a última coisa que me ocorreu, mas foi há relativamente pouco, é o interesse que também tem, às vezes, durante o jogo, mudar as regras do jogo. E na vida, tem sabido mudar as regras do jogo, subverter as supostas regras da sociedade na vida? Eu acho que sim e não. Sim, porque fui sempre uma pessoa bastante independente e não me deixei muito levar pelos acontecimentos. E pelo que era suposto. Porque eu vivi numa época de grandes acontecimentos. E se de facto pensar hoje consigo, não penso muito diferente do que pensava há 50 anos. Não, no essencial? Mas há muitas coisas em que mudei. Exatamente, porque se uma pessoa não muda, fossiliza. Mas há coisas que são, não é dizer, ser fiel a uma ideia, a uma ideologia ou não sei quantos. Não é nada disso. Mas é sobre a maneira como você vê o mundo. Claro, é muito diferente a maneira como você vê o mundo com 20 ou 30 anos, ou quando vê o mundo com 60 ou 70, vê completamente diferente. Um vê a chegar, o outro vê a partir. São coisas completamente diferentes. Mas há coisas que é engraçado que são constantes. Sobretudo, você não pertence, está longe de ter pertencido a isto, mas eu pertenci a uma geração em que vi muitas pessoas mudarem muito mais do que aquilo que eles estavam a mudar.
De quê? Cor política, de referência? De política, de abertura perante a vida, de avaliação do que se estava a passar e isso tudo. Mas eu não estou a dizer-lhe que politicamente penso exatamente como, nem pouco mais ou menos, sobre nada eu penso o que pensava. É um homem de esquerda ou de direita, já que estamos a falar de política? Eu acho que sou um reacionário de esquerda ou, se quiser, um revolucionário de direita. Quer dizer, tenho o meu lado conservador, não sou absolutamente anticonservador, mas não sou um simpatizante nem mobilidade, nem pouco mais ou menos. Sei lá, se você me perguntar assim, quando eu há bocado estava a perguntar se eu sou conservador em algumas coisas. Sou revolucionário. É conservador em quê? Olha, por exemplo, na cozinha. Não se mete lá. Não, meto-me completamente, sou cozinheiro. Não abomino, como diria o poeta português, o Mélio Castro, abomino objeto, a nouvelle cuisine. Bom, essas modernices, diria. Sim, sou convicto que os homens andaram muitos anos a fazer combinações e a experimentarem coisas e que há muitas coisas que já estão feitas. E algumas das experiências que se fazem agora, algumas são boas, né? Atenção, não sou genericamente, não sou assim a dizer, não, tudo não, mas sou dizer assim, algumas coisas estão feitas, é difícil descobrir qualquer coisa de novo à face da Terra. Falando de poetas, o Fernando Pessoa, uma referência que eu vejo na sua obra, ser artista e fotógrafo é ser um fingidor? Eu acho que ser artista é sempre ser um fingidor, seja lá o que isso queira dizer, porque é uma expressão que não está muito bem demarcada. Como é que interpreta então essa frase? Eu acho que fico mais pela visão tradicional de fingidor, ser uma pessoa que finge. Portanto, o que finge quer dizer que não é a verdade nem a mentira, é outra coisa. É a máscara. Põe a máscara em primeiro lugar. Depois há as outras interpretações do fingidor e do fingimento e do desenho do fingidor e isso tudo, que eu penso que são interessantes, mas são um bocadinho a certa altura, quando se começa a escavar a terra que sai é maior que o buraco. Tem usado muitas máscaras para contar histórias nas suas obras. Não tem vivido, de certa maneira, vidas paralelas naqueles retratos até chegar às suas obras? Não há isso também? Há com certeza, e ainda temos que fazer uma correção, que nem sempre estou vestido de preto. Algumas vezes estou em mangas de camisa. É verdade. É verdade. Eu sei. Mas aí é que há a separação. Você tem que se meter na verdade da verdade no mundo. Eu não gosto nada da palavra verdade. Eu lhe dizer que é uma palavra que... Nem na vida, nem fora da arte. A verdade é uma coisa muito... Cada um tem a sua, não? Cada um tem a sua. E Deus sabe de todos. Deus sabe de todos, é verdade. Se souber. Você, diga-me uma coisa. Assim, quando eu estou a fazer um personagem, eu sou a verdade daquilo que sou e a verdade daquilo que estou a ser, ou que estou a construir. Então deixe-me lhe perguntar o seguinte. Construir sem ter também que inventar uma verdade. Deixe-me perguntar o seguinte. Então, ao criar tantas personagens, tantas outras verdades que não a sua, já sentiu que estava a ficar próximo ou a viver posteriormente uma verdade que já tinha representado numa imagem criada por si? Aí é um sistema diferente, é a denúncia. A denúncia. Algumas imagens engendram uma espécie de capacidade denunciadora.
tem a ver com o tal pano que fica gasto, tem a ver com as tais transparências que não estávamos à espera, mas que acontecem. E que denúncia é essa? Olha, eu não conheço os elementos todos do gangue, mas há um, sem dúvida, é o chefe, é o tempo. O tempo. O tempo vai sempre trabalhando à sua maneira no sentido de subverter o corpo, a vida, todas as verdades constantes. São as verdades momentâneas, isso aí já não há nada a dizer. Como é que tem vivido e como é que está a viver a passagem do tempo? Na sua obra, ao se fotografar também tanto, vê-se o seu envelhecimento, a mudança do corpo, do rosto. Como é que tem vivido o passar do tempo em si? Olha, é uma coisa que faz parte inevitavelmente no sarilho em que nos metemos, a bem ou a mal, mas você não consegue fazer nada em cumprimento. Logo aí entramos logo diria o professor Lourenço, numa heterodoxia fundamental, que já estamos a falar no cumprimento do tempo. O outro dia estava a falar com a Filomena por causa disso. De facto, o que falou melhor sobre o tempo até hoje foi, sem dúvida, o Santo Agostinho. Se não me perguntam, eu sei. Se me perguntam, eu não sei. Há uns anos foi operado ao coração, não é? E nessa altura, foi nessa altura que fez a série Pinóquio, em que colocou uma máscara de gesso branca no rosto. E isso foi uma reflexão sobre essa fase? Não, mas é engraçado falar nisso. Eu comecei o Pinóquio antes. O Pinóquio é publicado na Alemanha em 2007, em outubro, e eu em novembro é que fico doente. E é curioso essa... Eu acho curioso, porque, quer dizer, primeiro, essa construção da máscara é uma construção fúnebre, claramente. Depois, em segundo lugar, eu comecei então a fazer a série já com propósitos expositivos de mostrar após a operação, portanto em 2009. E encontrou esse propósito também? Encontrei, e fui encontrando uma coisa extremamente curiosa. O meu trabalho é quase todo um trabalho sobre o quadrado negro do Malevich. Tanto que houve uma exposição grande na Alemanha, eles convidaram por causa disso, porque eu tenho a ver com esse mundo. Curiosamente, o Pinóquio é uma série branca, e para mim esse lado alvo. O escuro, o negro aí desaparece. O negro aí desaparece. E porquê? Porque não sei, mas sei porquê. Eu sei o que é que acontece. Que a morte está mais presente. O branco para mim é claramente a cor da morte, não é o preto. Eu diria o contrário no meu caso. Veria o negro, o túnel, a escuridão, como a morte. É curioso ver a morte como a luz. Não, eu falei o branco. Muitas vezes sobre isso. Você, não sei se tem ideia, também não tenho. Textos do São João da Cruz sobre a luz. A luz sai visível dentro do preto. O branco não tem luz. O branco é a luz, mas é qualquer coisa que está para além de tudo. Você, quando faz um risco preto. Não lembro agora de buscar uma pedra preta para fazer um risco. Isso vai num segundo momento.
Mas eu percebi-me, depois de numa fase já adiantada, que o Pinóquio é uma coisa claramente sobre a morte. Nesse episódio de saúde que passou, isso foi uma experiência sensível, particular? Pensou que ia morrer e isso transformou-o? Eu acho que em certo sentido sim, mas em termos artísticos não mudou muito a trajetória, quer dizer... Mudou mais pessoalmente? Mudou, quer dizer, um conjunto de pessoas com quem eu mudou, com quem eu estabeleci, graças a isso, relação. Portanto, também teve aspectos positivos, conheci pessoas extraordinárias, encantadoras, fabulosas. Conheci instituições que não passava pela cabeça e isso, portanto, houve um aspecto enriquecedor. Eu acho que quando nós temos que contatar com uma coisa muito, muito, muito difícil, dura, ácida, brutal, o ácido aqui para mim é no sentido moral, não é no sentido imediato. Eu acho que é sempre melhor deixar essas coisas de parte e não tentar ser arrastado. Porquê? Porque a nossa visão que temos delas é uma visão extremamente condicionada pelo limite, que será o quê? A sobrevivência, uma visão global do comunismo. Mas é que fico assim um bocadinho à parte. Mas depois é um peso grande. Tem um peso sobre tudo aquilo que você faz. Como eu te falava há bocado da filosofia, eu não sei se a filosofia teve qualquer importância para mim, mas quer dizer, não teve com certeza, porque eu nunca dei aulas de filosofia, nunca ensinei filosofia, nunca fiz nada sobre filosofia, mas tem importância sobre a minha maneira de ser, de estar, de pensar. No livro Luxury Bound, dedica a obra à sua mulher, Maria Filomena Mulder, por tudo e também por o tê-lo feito sentir o que urgência poderia querer dizer. Como é que foi passada essa ideia de urgência pela sua mulher? É uma ideia que ela tem a partir de um texto, eu agora não sou capaz de lhe explicar muito bem, do Hermann Broch, que fala na urgência, é a pressa, a pressão, aquilo que você precisa de ter a velocidade de conseguir acabar o livro que está a escrever para ir a tempo de o pôr na biblioteca de Alexandria, que vai ser queimada. Ter aquela urgência de criar, de viver? Para desaparecer. Porque pode desaparecer. Porque pode, ou porque é para desaparecer. Ele quer escrever o livro exatamente para o pôr na biblioteca de Alexandria, que vai ser devorada pelo fogo. Sim. Isso é a ideia de urgência. Eugênio de Andrade escreveu: é urgente o amor, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão, crueldade. O que é urgente para si? Olha, quer dizer, se formos fazer um inventário de termos, eu encontro imensas coisas que são extremamente urgentes. É urgente fazer coisas, é urgente não deixar que certas coisas aconteçam, é urgente algumas coisas que nos dão prazer, algumas coisas que nós repudiamos completamente. Não é uma coisa que para mim é o mais urgente de tudo, é a nossa relação com as pessoas. E porquê? Porque só temos uma vida. Relação com as pessoas, fala do amor, dos amigos, da família? Dos amigos, da família, isso tudo. Falo nas pessoas que conheci, isso tudo. Porque são coisas... Eu ouvi a primeira vez e fiquei muito surpreendido. O Don Michael dizia: ponham-me perguntas. Pode ser que seja a última oportunidade da gente se encontrar e de vocês me porem uma pergunta. Isso é muito giro, porque nós não temos consciência, mas o tempo é uma coisa vastíssima, não tem sentido nenhum, é uma coisa de grande, não é? E o facto de duas pessoas se poderem encontrar num determinado momento e estabelecerem de si
Nem que seja um pequeno gesto, pode ser uma paixão desenfreada do Romeu e Julieta, ou pode ser um pequeno gesto, uma pequena atenção, uma pequena coisa. Isso é absolutamente extraordinário. Paixão, amor, é urgente o amor. Era a frase de Eugênio de Andrade. Conheceu a sua mulher na faculdade, quando estavam a estudar filosofia. O que é que o atraiu nela? Isso é uma questão particular. Já não lhe vou responder. Prefiro falar em termos genéricos. Mas a sua experiência contribui muito, porque há quem não viva isso, não é? Sim, a minha experiência é uma experiência bem sucedida, que é o amor, quer dizer, todos os encontros são tudo o que pode dar sentido à vida, às pessoas que a gente conheceu, às vezes brevemente, outras vezes episodicamente, e isso tudo. Há tantas pessoas que nós vimos passar assim como num filme. Sim, há uma história muito pequena, mas muito marcante, e isso tudo. Eu acho que são o conjunto dessas coisas todas que dão algum sentido a esta coisa toda. E o amor também é uma das razões para dar sentido sempre. Esse é o que se poderia chamar globalmente o amor. Há 40 anos que é artista. Como é que olha hoje para o mercado da arte? Tendemos para a desmaterialização, as pessoas, as novas gerações não querem ter muitos objetos, não querem ter muitos pertences. O que é que poderá estar a acontecer à arte neste mundo, nesta sociedade digital? Eu não sei, sou a pessoa mais aconselhável para fazer essa pergunta. Não o preocupa? Não é isso. Eu não tenho uma experiência total muito grande para isso. Primeiro, organizei a minha vida de uma determinada maneira. Por um lado, o mundo da arte é um mundo que tem o lado fascinante da criação e isso tudo. Tem o lado insuportável de qualquer coisa de extremamente, como é que eu ia dizer, de superficial, de modish, de desatento, Mas está a falar do quê? Das vernissagens? Qual é essa parte superficial? Tudo em si, das pessoas que fazem coisas que também não têm assim grande sentido, de uma indústria absolutamente colossal que se pôs de pé nos últimos 30 anos, 40, que é a indústria das belas artes. É uma indústria que fabrica gerações sucessivas de artistas que acabam, na maior parte dos casos, ou na melhor das hipóteses, em designers. Consome-se cada vez menos arte em Portugal? Há menos apetência para a arte ou não tem essa impressão? Eu acho que em Portugal nunca houve grande apetência para a arte. Nunca houve? Nunca houve nenhuma apetência para a arte. Quer dizer, você repara o destino trágico da geração do primeiro modernismo. Depois repara, quer dizer, que há assim umas fases em que o investimento, o escalonamento social, isso tudo podem ser mais evidentes e, portanto, aí surge períodos mais bem-sucedidos no mercado. Agora, haver uma procura constante das obras de arte, eu não acredito nisso. E não acredito a dois níveis. Você está a falar de mercado, eu estou a falar de arte em geral. As pessoas estão cada vez mais desinteressadas daquilo que se está a fazer. Você repara uma coisa. As pessoas fala do público? Fala do público em geral. Você, se fizer uma exposição do Gauguin ou sei lá, do Wolfgang Tillmans ou algo assim, tem bichas à porta, tem pessoas que querem entrar, não sei o quê. Os que estão contemporâneos e por vezes estão bons, estão completamente vazias. O mundo em que nós vivemos, este tempo sem tempo, que não convida a ter tempo para pensar e a contemplar, como é que o vê? Bem, eu não sei se o vejo, quer dizer, porque a questão é assim.
O que é que eu posso fazer hoje à noite? Tudo. Tudo. Há um mundo de possibilidades. Sim. Quantas músicas é que eu posso ouvir hoje à noite? Eu apetece-me ouvir, sei lá, os concertos tocados durante o Reich, ou antes disso, a partir das primeiras gravações. Não. Interessam os primeiros tipos da pop. Não. Quer ver exatamente o nascimento do cool. Sim. Não. Quero ler não sei o quê. Quer ver filmes do Murnau. Quer ver os filmes sei lá, do James Gray. Mas aí está a falar da sua curiosidade, da sua vontade, dos seus prazeres. Mas eu tenho as coisas todas. Mas este tempo, sem tempo, em que os outros parecem andar, os outros que também somos muito nós, não é? Ou muitos de nós que não temos tempo para pensar, para contemplar, esta vida que parece que tem pouco tempo para a arte, para usufruir disso, como é que a vê? Bernardo, mas penso numa coisa assim. Nós estamos a fazer nada, nós vamos jantar ali a um restaurante especial. Chegamos ali na conversa mais um bocado, depois vamos ver mais um copo, não sei o quê. E entretanto nós chegamos a olhar para o telemóvel? Olhamos para o telemóvel porque isso é fundamental, porque pode ter surgido qualquer mensagem urgente de um tipo a dizer que estou aqui. E se não surgiu, é bom que surja, porque... Para uma coisa curiosa, se for para o outro lado, para o lado da linguística, qual é a função linguística que cresceu mais nos últimos tempos? É a função fática. Quer dizer, no fundo, quer dizer, estou aqui, estou. Você vê no aeroporto os gajos que chegam e dizem: Oh, Maria, já cheguei, não sei o no comboio, não sei o olha, já estou quase a chegar a Coimbra, não sei o quer dizer, são coisas, é só para dizer: eu estou aqui. Então, pronto, eu existo, estou aqui. Não, Andamos escravos de objetos como o telemóvel, não é? Eu acho que somos completamente escravos. Também no seu caso? Também no seu caso? No meu caso, eu sou completamente a pessoa mais apanhada que possa imaginar. Pelo telemóvel? Exatamente. Por exemplo, eu sou casado com uma pessoa que não tem telemóvel. Então fala por si e por ela. E eu penso que a experiência de quem não tem telemóvel é mais enriquecedora. Há mais tempo. Há muito mais tempo. Há mais tempo. Agora, sei lá, nós hoje em dia temos uma acessibilidade a tanta coisa. Eu não sei, mas eu, por exemplo, eu costumo notar isso. Eu não sei, isto já não é do seu tempo. Que é as férias grandes. Eu sou do tempo das férias grandes. Não é. As férias grandes eram coisas que não acabavam. Eu vivi isso quando era miúdo. E os meus netos já não têm isso. Os seus netos já não têm isso? Não. Porquê? Porque vivem uma consciência do tempo como uma coisa que passa muito depressa. E porquê que a noção do tempo mudou? O que é que mudou? É esta questão de anda tudo acelerado? Anda tudo super acelerado. Repara uma coisa, o conjunto de instrumentos, de tecnologias, de procedimentos, sei lá, que nos fazem poupar tempo. Nunca houve tanta coisa assim. E qual é o papel? E no fundo, que nós nunca tivemos tão pouco tempo como temos agora. E qual é o papel do artista hoje nesta sociedade sem tempo? Eu acho que o papel do artista mesmo é fazer coisas. Fazer mais coisas? Fazer coisas que sabe. Mas fazer mais coisas? Com mais rapidez ou não? Não. É fazer a outro tempo. No caso, é um bocadinho, sei lá, é viver o seu tempo. Como se o seu tempo não tivesse, embora o seu tempo esteja dentro do outro tempo, tentar assim um bocadinho uma respiradelazinha aqui e outra ali. E tem conseguido, com o passar do tempo, mais respiração para criar, para viver? Sabe que é uma questão complicada, que é assim. Com o tempo torna-se mais curto. Se quando tem 40 anos consegue fazer coisas, quando tem 60 anos já não consegue. É o horizonte que está a falar.
Não é o horizonte, estou a falar na materialidade física, naquilo que você consegue fazer fisicamente. A energia. A energia é óbvio. O que é que você pode ser que ganhe? Pode ter a sorte de ganhar alguma experiência, alguma maturidade, ou alguma. Não sei. Embora há uma coisa que me faz um bocado de confusão nas coisas que a gente está a falar. É que há coisas, eu não consigo situar por relação a muitas coisas. Há coisas que me parece que aconteceram há muito pouco tempo e outras coisas que me parece que foram tão distantes que eu já não me lembro dela. Mas isso todos nós temos momentos em que nos confundimos no tempo. Mas estamos a falar do passar do tempo. O que é que a vida lhe ensinou? Tem 69 anos, correto? 70. Tem 70 anos. Estava-lhe a tirar um ano. Já não é mau. Já não é mau. O que é que a vida lhe ensinou? Isso eu não sei. Se eu soubesse o que é que a vida me ensinou, escrevia para um livro e ganhava dinheiro. Não sei. Há muitas coisas em que dá a sensação que uma pessoa conseguiu uma maior capacidade de contemplação, de ponderação. Outras vezes dá-me a sensação que não. É exatamente o contrário. Somos nós e as nossas contradições. Sabe que eu acho que quando nós somos novos, nós temos uma ideia de quando chegamos a uma idade mais avançada que o tempo se vai ser mais espesso. Vamos ter trazer connosco a espessura do tempo. E então? E agora, hoje em dia acho que não. Acho que o tempo é irregular. Às vezes parece muito espesso, outras vezes parece muito pouco espesso. E isso é bom? Não é bom nem é mau. É o que é. É sim, é o que é. Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da sua vida ou os temas que o acompanham, que gosta de regressar e ouvir? Eu assim dizer, a minha vida acho muito complicado. Gosto de ouvir muito o Filipe Catarino. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. Depois há uma música que eu gosto especialmente. O tema chama-se Gypsies. E isto é o Jeff Gardner e o Rick Marguizel. O Rick Marguizel é um saxofonista extraordinário que eu acho que poderia ter sido um dos maiores saxofonistas do mundo. O Max pensou que ele era, mas não enganou-se. Músicas que ouvem em que altura? Ouço durante o dia. A trabalhar? A trabalhar. Acho o último disco do Bob Dylan uma coisa absolutamente fantástica. Do Bob Dylan? Acho fantástico. Absolutamente extraordinário. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms.
I feel your lips so warm and tender, my one and only love. Por exemplo, o Kurt Weill, ou Kurt Vila, não sei como é que se diz. Acho um músico fantástico. É maravilhoso, sim. É. Speak low when you speak love. How summer day with us away. Too soon, speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift, we are swept apart too soon. E outros prazeres para além da música? O que é que lhe enche de uma forma prazerosa aos dias? Eu gosto de trabalhar. E quando não está a trabalhar? Os netos? Eu gosto de estar com a minha família, eu gosto sem dúvida de estar. É uma coisa que também me preenche os dias. Gosto também de conviver com muitos amigos, que é um momento que acontece. A minha vida é sempre organizada, é quase sempre assim. Eu almoço sempre fora. E eu almoço com pessoas. Eu gosto de conviver. O gosto da conversa, de discutir ideias. E de trazer novidades, sabe? Que eu acho que se uma pessoa vive excessivamente recolhida na sua casa, no seu cantinho, é sempre a mesma coisa. Não varia pouco o repertório. É verdade. Não brilha. É o mal de muitos casais, não é? Eu acho que sim. Mas aqui depois, a certa altura, é um bocado o tédio completo. Sei que gosta muito de cinema. Qual é o seu filme preferido? Tem um? Não, tenho vários. Por exemplo? Regra do Jogo. O Vértigo também. Do Hitchcock. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. I don't want to die. There's someone inside me and she says I must die. Vivemos numa época de séries. Só vi uma série até hoje. E qual é a série? Wyndham Abbey. Downton Abbey. Que ali há ali aquele jogo de classes, não é? Entre os empregados e os patrões, noutra época. Sabe o que é que aconteceu? Eu fui a Berlim visitar a minha filha Adriana, que estava a ver a série. Cheguei cá, fiquei impaciente de ver a série, eu e a minha mulher, porque dá a sensação assim, quando a pessoa começa a fazer parte da família, assim, ver o que acontece, está preocupadíssimo com aquelas coisas todas. Eu não sei, porque eu não tenho televisão, nunca tive. Tenho muitos filmes. Então como é que acompanhou essa série? Nem nunca vi, é a única série que eu vi até hoje. Why are you English so curious about other people's lives? Secret's there for me. E o que é que o agarrou nessa série? Olha, comecei a vê-la, comecei a estabelecer uma relação de uma pessoa que fica preocupada com as pessoas, não, o que é que vai acontecer àquele gajo, o que é que vai acontecer ao outro. Eu tive essa sensação, sabe quando era miúdo e ouvíamos em casa da minha mãe, às vezes, os folhetins. É do tempo dos folhetins. Os folhetins na telefonia, que uma pessoa dizia assim, mas o que é que vai agora, coitado, ai, coitado. E uma pessoa faz parte quase da nossa vida. Os tempos da rádio nessa altura. Lembra-se do nome desses folhetins de algum? Não me lembro de nenhum. Mas era o tempo antes das novelas, eram os folhetins. O primeiro, que era da coxinha, como é que se chama? A Força do Destino.
A força do destino. A Coxinha, chamou Coxinha? Havia um personagem que era Coxinha, tinha uma deficiência qualquer que toda a gente chamava. A coitadinha. Coitadinha, era a Coxinha. Teatro Tide apresenta... O 28º capítulo do romance A Força do Destino. Eu testo episódios, testo coisas em episódios. Gosto de ver filmes. Mesmo filmes em muitas partes, tirando aqueles que uma pessoa acompanha desde sempre, como o James Bond, já faz parte da família. Pois, é uma das suas personagens preferidas do cinema, não é? E da literatura, neste caso também. Eu gosto muito. Stop! Look! He's gunning for trouble. 007. It spells Bond. He's the idol of every woman. Who are you? Bond. James Bond. The envy of every man. Quer dizer, gosto de ver e rever James Bond. Eu tenho todos, desde o Peter Weir, que é um James Bond desconhecido, que é um agente americano. Há uma tentativa americana dos anos 50. Depois começa com o Sean Connery, com o desastroso, aquele Jorge não sei quantos, o Lazenby. Depois há um tipo que eu acho que é ótimo, mas que não tem nada a ver com o James Bond, que é o Timothy Dalton. Depois é o... como é que ele se chama? O Santo. O Santo. É engraçado, que é um canastrão, mas faz 2 ou 3 filmes muito interessantes. Na sua obra sente-se esse gosto pela identidade, pelo jogo duplo, aí está também, não é? Nas personagens dos agentes há isso, não é? Nunca mais acaba, o agente secreto. Há uma coisa que eu não falei há pouco. De onde é que vem o Mulder? Porque sei que a origem não é Mulder, não é? Do seu apelido de família. Não, o meu pai mudou do nome de Molnar para Mulder. Qual era o nome original? Molnar. Que quer dizer? A mesma coisa, moleiro. 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 Pai de origem húngara, não é? De origem húngara. E mudou o apelido porquê? E mudou porquê o apelido? O meu pai, porque viveu tempos difíceis, certamente. O meu pai chegou em Portugal em 1933. Os tempos do nazismo? Sim. O meu pai chegou a Portugal para ir para a América ou para a África. E depois acabou por ficar cá. Portugal passou a ser o seu país, do seu pai? O Portugal tinha todas as razões para as pessoas gostarem. Sabe que coisa comia-se como em nenhum sítio. Você olha as memórias da pega do Guggenheim, ela fica extasiada quando chega a Lisboa, não é? Nunca tinha comido assim tão bem. A qualidade era uma coisa absolutamente incrível. Mas está-me a querer dizer que foi uma das razões para o seu pai ter ficado em Portugal, a comida, a nossa cultura? O sol, o seu Gulbenkian, porque é que ele ficou? Verdade. A cultura, o sol, boa disposição. Apesar de serem tempos fechados, são tempos estranhos, quer dizer, o tempo que eles vivem entre Lisboa e Cascais e o Casino de Estoril, isso, o James Bond é um filho do Casino de Estoril, não é? 9 à la banque. I need another 1,000. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. A vida tem sido boa para si? Tem, não tenho razão de queixa. Não tenho razão de queixa, não. Não tenho, aqui há tempo disse isso, não tenho contas a pedir o tempo. Tenho, até hoje tenho, e conheci, também já o disse, pessoas que têm grandes razões de queixa, ou que tiveram grandes razões de queixa. Eu não tive razões de queixa, não tenho.
Isso deve-se à sorte ou deve-se a si também? Eu acho que as duas coisas, mas a sorte muito. Eu acho que conheço pessoas que tiveram muito pouca sorte. A sorte procura-se, é o que eu quero saber. Procura-se. E sempre soube procurá-la? Não se soube, tentei, mas às vezes não. Uma pessoa também eu procuro, mas não te encontro. Neste caso, tem encontrado? Acho que sim. Eu tenho a certeza que sim. Como há pouco disse, o ensaísta José Bragança de Miranda escreveu no livro PH, depois de 40 anos de fotografias, o trabalho continua, o seu, fragmentos de uma obra em progresso que sabe que a última fotografia virá. E eu pergunto, se pudesse encenar a sua última fotografia, como é que poderia ser? Se eu soubesse responder, não faço a mínima ideia. É em busca dessa resposta que está uma das razões por que continua? Eu acho que é inevitavelmente que sim, mas essa é a sua pergunta. Aplica-se talvez à primeira também. Quer dizer, vai-se andando. Vai-se criando. Vai-se andando. Sabe que eu acho que... Está-me a lembrar uma descrição de um livro que para mim é muito importante, talvez dos livros mais importantes, que se chama A Vida, Modo de Usar. Como? A Vida, Modo de Usar. É um tipo chamado Bartleby. Eu acho que se chama Bartleby qualquer coisa. E é um homem que constrói, a primeira parte da vida dele é construir puzzles e na segunda parte é resolvê-los. E ele vai metendo, o livro termina quando ele tenta meter a última peça no último puzzle e a peça não cabe. Há qualquer coisa que não está certo. Isto digamos que é uma visão quase prática, cinematográfica, 70mm, é uma coisa grande. No seu caso, continua a colocar, a montar o seu puzzle? Vamos sempre montando puzzles, enquanto eles entrarem, a coisa vai andando. E foi assim, sem contas a pedir ao tempo e com esta imagem literária tomada ao escritor francês Georges Perec na obra A Vida, Modo de Usar, pensando na vida como um puzzle inacabado, sempre com uma última peça por colocar, que terminam esta conversa com Jorge Mulder. Ainda houve tempo para tomarmos um café, trocarmos e-mails e de lhe pedir para assinar 2 livros seus de fotografia. Um que era para mim e outro para um fotógrafo amigo que me pedira. Depois despedimos-nos com um até breve, porque fico sempre com a impressão de que talvez tenha ficado tudo por dizer, tudo por perguntar, tudo por responder, tudo por desvendar, tudo por completar, como aquela peça do puzzle que teima em não encaixar. Esta talvez seja uma das minhas eternas tormentas e procuras nestas conversas, e não só. E chegou a altura de eu e o João Santos Duarte, o editor áudio deste programa, comentarmos o que acabaram de ouvir, contarmos mais uma história de um ouvinte e ainda darmos a conhecer os podcasts que andam nos nossos ouvidos. Na verdade, ainda há muito para falar neste episódio, até porque eu não sou de intrigas, mas... Eu não sou de intrigas, mas... Mas o quê? Mas tu és um intriguista. Eu? És. Assume lá. Por amor de Deus. Diz lá aqui à gente. Até parece. Intriguista. Tu intrigas ou não? Mas... Olá, João Santos Duarte. Olá, Bernardo. Ora viva! Como estás mais nesta semana? Já no lufa-lufa das prendas e das compras? Por acaso este ano até resolvi mais depressa. Normalmente compro tudo na véspera, é verdade. Mas este ano mandei vir muitas coisas pela internet, como viste por aquele pacote enorme que chegou ontem. Pois aqui, é verdade. Eu fiquei curioso o que é que está lá dentro, não é? Mas não te vou contar. Ai, caraças! Não, mas olha, é uma forma muito prática de tratar das prendas de Natal, para quem não tem muita paciência para
ir às lojas, mandar vir para a internet é ótimo. Eu confesso que ainda tenho tudo atrasado, não é? Mas pronto, eu queria saber então o que é que te ficou no ouvido, Bernardo, nesta conversa. Tu gostas de fazer perguntas difíceis às pessoas. Eu, se me perguntassem se fizessem um filme da minha vida, qual seria a primeira cena, eu acho que também tinha que estar um bocadinho a pensar. Pois, mas é bem perguntado. Não achas? Eu também fiquei a pensar, até porque nos obriga a fazer um bocadinho ali, lá está, o filme da nossa vida, não é? Obriga-nos eu gostava de fazer esse exercício. A ser o Spielberg. Tu sabes como é que responderias a isso? Não confesso, não saberia. Teria que pensar um pouco sobre isso. Mas é uma pergunta interessante. Mas desta entrevista do Mulder, eu gostei de algumas coisas. Gostei muito dessa questão dele do tempo, e achei interessante a imagem, o exemplo que ele dá em relação aos netos. Também porque eu não tenho filhos, não tenho assim uma relação muito próxima com miúdos ou pessoas pequeninas, não é? E aquela questão que ele diz que mesmo nas crianças, que ele nota nos netos dele, que o tempo está acelerado. Ele até fala das férias grandes que já não existem. Já não existem. Existem. Não, no meu tempo existiam. Pois, no meu tempo também. E nós tínhamos aquela ideia. Eu lembro-me de chegar a uma altura em que eu já tinha saudades da escola. É verdade. Verdade. Ali a meio de agosto eu já pensava, a escola nunca mais volta. Era outro tempo. Porque de facto as férias eram grandes. Mas isso que ele diz, que mesmo que ele nota nos netos dele, que o tempo já é acelerado mesmo neles, quer dizer. Ele até chega a dizer, a tecnologia supostamente surgiu para nos poupar tempo, mas não é isso que está a acontecer. É verdade. Parece que está-nos tudo a escapar pelas mãos. E também há outra questão em relação ao tempo, a passagem do tempo, não é? Um envelhecimento, não é? Que ele foi documentando o seu envelhecimento. E ele diz uma coisa, uma imagem que eu achei muito interessante, que é: o tempo é o chefe do gangue. O tempo subverte o corpo, a vida, as verdades. Subverte as verdades também, já viste, não é? Não há verdades constantes. Sim, é verdade. É uma inevitabilidade, como eu acho que ele também diz, e de facto, quer dizer, e ele tem muito essa questão do autorretrato, não é? E aí, de facto, dá para tu seguires isso, não é? E essa transformação, se bem que no Mulder o autorretrato não é tanto uma questão biográfica, segundo parece, mas mais e toda a fotografia dele e a arte dele é muito interpelativa e de causar sempre alguma distúrbio, até perturbação, estranheza. Mas pronto, é como nos escritores, há sempre qualquer coisa dele nas suas obras. Claro, há sempre algo. Essa questão também da luz, não é? Desse jogo de luz muito interessante. Aquela questão da morte. O que é a morte? A morte é branca para ele. Para mim é o preto. Para ti? Também, eu acho que para a esmagadora maioria das pessoas, quando tu pensas nisso, pensas sempre no preto, na ausência de luz, não é? Também muita questão do luto, não é? Da roupa preta, mas é interessante ele vir com essa ideia do branco ser a cor da morte, não é? Tu até começaste bem, será por a questão de se ver a luz ou ver uma luz, não é? Mas é interessante. Também, por isso é que é interessante estas entrevistas e falar com estas pessoas para nos interpelar dessa forma, não é? Tu começares a pensar as coisas, bem, será que eu faço de outra maneira, não é? Muito interessante. Muito bem. E houve James Bond, não é? E houve Bond. Fica sempre bem. Há um lado dele de James Bond, não é? Com aquela indumentária, não é? James Bond. Aliás, se forem ver aí no vosso iTunes ou no SoundCloud a imagem desta semana... ou no site do Expresso. Ou no site do Expresso, exatamente. A ilustração do Mário Henrique está incrível. Está muito bom. Sim. E pronto, chegou a altura de partilharmos os podcasts que andam nos nossos ouvidos, não é, João? Sim, eu começo outra vez? Ou porque queres que comece eu? Não, podes começar tu. Posso, está bem. Para ser diferente. Como sabem, não trazemos para aqui aqueles que estão no top nacional do iTunes, porque esses já são subejamente conhecidos. Vamos falar aqui de outros nacionais ou internacionais que importa conhecer e ouvir, na nossa opinião. Eu vou voltar a falar de um podcast internacional, mas eu tenho que, da próxima vez prometo que será nacional. Mas o meu também é internacional. Não tenho nada contra os nacionais. O que anda no meu ouvido é o podcast americano Death, Sex and Money, da WNYC, que é a estação de rádio pública americana mais ouvida, produtora de vários outros podcasts também.
Este podcast conta muitas vidas, com relatos pessoais, coloca grandes questões e aborda temas difíceis e comuns a todos nós, como as relações amorosas, o dinheiro, a família ou o trabalho. O programa é muito bem conduzido pela Ana Sale e cada episódio é uma experiência singular. Eu acompanho já há algum tempo, então. Este episódio que eu acabo de ouvir, quis trazê-lo para aqui porque achei muito interessante. Conta a história de duas raparigas que se conheceram no Tinder, a Lori e a Alana. A Lori tem 22 anos e a Alana 25. E o que parecia ser uma história de amor comum, que teve início numa rede social, acaba por ganhar contornos muito particulares quando ficamos a saber que a Alana contou logo no primeiro encontro, ou no primeiro date, a Lori que sofria de lúpus, uma doença autoimune de grau severo, no caso dela, que fazia com que a sua vida estivesse em risco. E depois de muitas perguntas sobre o assunto, poucas semanas depois, a Lori ofereceu-se para lhe doar um rim. Antes mesmo de lhe pedir em namoro. Dá para acreditar. De facto, é incrível. O momento em que isso é comunicado e confirmado que ambas são compatíveis foi registado pelo telemóvel e envolveu muita emoção e lágrimas, partilhado nas redes. Bom, adiante, a Lana acabou mesmo por ser transplantada com o seu rim e tudo melhorou na sua saúde. Eu achei maravilhosa esta atitude que vai para além da relação de amor, não é? Há aqui uma questão de humanidade. É amor, no fundo, também ao próximo e ao ser humano, não é? Afinal de contas, uma salvou a vida à outra. E isso é um amor maior. Mas vamos ouvir pouco desta história. It's kind of like a why not, right? Like I don't want to say what do I have to lose because like a kidney, but but like it's one that I don't need, right? So that just like made sense to me to do that. Like if another person needs like something that you don't need and aren't going to miss, then like whatever, right? Why not give it to them? How much time had you spent with Alana when you decided to see if you'd be an eligible donor? Not a lot. So I think this is probably our third date. I think it was like our third week, maybe. So it was probably like the fourth time we'd actually hung out. Probably. And she's on the couch, and that's what I remember, her being on my couch and like kind of asking casually, like, hey, like, do you think I would be able to get tested to see if I'm a kidney match for you? E pronto, ficou um cheirinho desta história, que deu origem a um documentário, a muitas notícias nos jornais. Há um documentário, não é? Há um documentário. É muito boa esta história. Muito boa. E pronto, e podem ouvir esta história no podcast. Um podcast que tem muitas outras vidas contadas. Eu ouvi há pouco outra história, muito resumidamente, de uma rapariga que descobriu, depois da morte da mãe, dava-se mal com a mãe, discutia por tudo e por nada, até lavar a louça, que a mãe tinha morrido por ter contraído hepatite C, que lhe causou a falência do fígado. Tudo isso porque aos 20 a mãe tinha consumido heroína. Ela nunca tinha sabido disso. Com a dor, com a perda, também ela passou a ficar adicta à heroína e durante um ano e tal. Avançando na história, ela conseguiu sair dessa fase negra que vivera com o namorado e já depois da fase das drogas e confrontando-se com a dor de novo da perda da mãe, que originou isto tudo, recebe uma mensagem no telemóvel que dizia: acabo de falar com a tua mãe, ela quer dizer que te ama muito e que te admira muito. Seguido de uma série de frases que não tinham nada a ver com a história dela. Tinha sido uma mensagem ao engano que chegaram no seu telemóvel, mas ela achou que era uma mensagem da mãe. Por ter conseguido sair daquela fossa. Eu achei uma história lindíssima. Também verdade. Faz parte deste Death, Sex and Money. É verdade.
Pronto, é isto. E agora e tu? É uma boa sugestão, é uma boa sugestão. O que é que tu sugeres? Olha, eu esta semana decidi surpreender. Gosto disso. Acho eu. No sentido em que achei que era preciso trazer aqui também alguma sensibilidade feminina, porque nós somos 2 homens, não é? E então trouxe um podcast, não que propriamente andasse a ouvir, mas que uma amiga minha me falou, e que se chama Ladies We Need to Talk. E então, isto é um podcast australiano, da ABC Radio Australia, feito por uma rapariga, que é a Yumi Steins. Ela é uma australiana de origem japonesa, e basicamente isto é um programa, diz na descrição, de mulheres para mulheres. E menino não entra? Na tua opinião? Pode entrar, mas já vamos lá. Isto é sobre temas que ela designa como no-go zones, ou seja, é aqueles assuntos em que as mulheres normalmente também têm a vergonha de falar. Está muito ligado à sexualidade, obviamente, a questões como falares da masturbação feminina, da vagina, da falta de líbido, de todas essas coisas. No fundo, é desconstruir temas que são tabu. Por exemplo, o primeiro episódio é logo muito interessante, tem um nome engraçado que é You Say Vulva, I Say Vagina. E então começa com ela a falar say potato, I say potato. É um jogo assim. E começa com ela a falar com a mãe dela sobre esta questão, e vê-se que a mãe está um pouco desconfortável, e ela diz... Gerações. Exatamente. E ela diz, pois, quer dizer, muitas destas... Muito do facto... Muita da questão do facto do sexo ser um tema tabu também tem a ver com o facto dos nossos pais não terem tido essa vontade para falar connosco sobre isso. Pronto. E aí começa a construir, e mesmo ela depois descobre, mesmo entre mulheres da idade dela, o próprio conhecimento da vagina é uma coisa que é quase tabu, quer dizer, não, as mulheres não desconhecem, não se olham. Eu achei muito, sendo um homem, achei muito interessante. Então, talvez curioso. Até para os homens seja interessante ouvir, não é? Ouvir e entrar neste mundo das mulheres, não é? Boa sugestão, João. Então vamos ouvir um certo. Vamos ouvir um bocadinho. We'll talk about vaginas and vulvas. I think the word vagina couldn't be uttered for many, many years. Right. It's just come out of the closet fairly recently. Yep. So vulva is like the next level, and we do avoid talking about them when we use euphemisms. Our relationship with booze. Well, many of us have had an experience of going, I just need a drink. I've worked all day, or I've been at home with the kids. They're finally in bed. I've got a skerrick of me time before it all starts again. I think, yep, that's what I needed. That hit the spot. Running a marathon when you've got your period and just letting it flow. I knew it was combating stigma and my own shame and my own right, but I didn't know. It was just so powerful. I was like, damn, I'm running and bleeding. Like, are you kidding me? Like, women do extraordinary things all over the world. I felt this enormous sense of power. And pleasure. So I kind of got the sex talk when I was relatively young. I remember it distinctly. She said, there's this fabulous thing called masturbation, and you can use some cooking oil if you want, and it's, wow, it's really? Yeah. Apparently that's what my mother uses. E pronto, aqui está. Homens, se quiserem também, não tem de ser só ladies we need to talk, pode ser também men we can hear. And learn. Exato. E é engraçado que ela é australiana, não é? Tem aquele inglês com o sotaque, com a pronúncia australiana. Eu de início não estava bem a perceber que era australiano, estava ali a ver no-go zone, saber de onde é que eles são, mas depois quando elas, no teaser, por exemplo, elas apresentam ela apresenta o que é o programa, e depois tem uma parte em que discute o título. Porquê ladies? Será que ladies não é uma palavra um pouco posh? Deve ser ladies ou não? E ela diz, e se fosse para os homens? Seria mates. We need to talk. Portanto, mate vi logo. Pronto, é só australiano. Exato. Muito bem. Gostei da sugestão. E pronto, chegou a altura de partilharmos o 7º testemunho da rúbrica Toda a Gente Tem Uma História. 7º, já viste, João? É incrível, 7 já. Já estamos a ficar com uma coleção jeitosa. E todas elas são muito boas, não é? Interessantes, variadas e com registros muito diferentes. Sim, com universos muito distintos. É curioso, de facto. E esta é um bom exemplo. A quem nos conta desta vez é a Mafalda Saloio, uma grande amiga dos tempos de faculdade. Foi com ela e mais 2 amigos que eu fiz uma maravilhosa viagem de Interrail até Istambul, em 1997. Portanto,
ontem. Mas a vida... eu fiz aos 8 anos, João, sabes? Eu fui precoce. Muito precoce. Mas a vida acabou por nos afastar durante uns bons anos e quase lhe perdi o rasto. Ou terá sido o carril. Porém, como sabemos, o mundo dá muitas voltas e por vezes a vida devolve-nos as pessoas que nos fazem falta. Neste caso trouxe-me a Mafalda. Foram, na verdade, as redes sociais que nos aproximaram de novo e também alguns amigos comuns. Recentemente, a Mafalda, que é atriz e encenadora e natural das Caldas da Rainha, passou a ser uma ouvinte do nosso programa e aceitou o desafio de nos contar uma história. A viver há 4 anos no País Basco, terra pela qual se apaixonou e a que chama também de casa, trabalha na arte que entra no cotidiano das pessoas e dos lugares, de forma a criar um real mais acessível. Como passa a vida em viagem, diz de si que é uma nómada abençoada pelos 3 caminhos casa onde vive: Portugal, País Basco e, claro, o comboio Sud Express. A história que nos conta tem uma cadela de loiça como protagonista, a Lassie. Isto já promete, não é? E ocorreu há uns anos num certo prédio lisboeta onde, por sua culpa e de uma amiga cúmplice, acontecia magia entre a vizinhança. E porque toda a gente tem uma história, esta é a história da Mafalda. Posso entrar? Obrigada. Entrar é um movimento que me acompanha muitas vezes no encontro com a vida e com as coisas. Isso deixa-me contente. Eu acho que entrar também é uma forma de não passarmos ao lado. E contar uma história é um pouco este movimento de entrar na casa, ouvido do outro. Vou então entrar. Licença. Esta é a magnífica história do prédio da Lassie. A Susana Branco, ou Suzy White, ou a Magana, como eu a chamo, é uma grande amiga e é mesmo aquilo que eu chamo muitas vezes uma mana do coração. Eu conheço a Suzy há 20 anos e temos muitas histórias loucas onde o real se cruza com a ficção. E eu acho que nós temos a sorte de sermos especialistas e de darmos-nos mutuamente faísca ao cotidiano dos dias. Isso, de alguma forma, tem construído ao longo dos anos esta nossa amizade, que é esta forma de provocarmos este encontro com o cotidiano, às vezes através do humor, às vezes através do absurdo, da poesia. Então é sempre uma benção termos estas amizades que eu acho que são uma inspiração para a vida mesmo. Entre 1999 e o ano 2005, mais ou menos, eu e a Susana tínhamos o Teatro Lugar Vagon e vivíamos na mesma casa, no prédio da Lassie. E em 2001 tínhamos acabado de fazer o espetáculo Vou Vaiando, que é um espetáculo que fizemos durante 2 anos dentro de um barco na antiga Doca Pesca de Lisboa, que já não existe. E isto dava já também para outras histórias que foi um momento forte na minha vida, de muitas histórias, quer a nível humano, quer a nível criativo também. E pronto, no final deste Vou Vaiando, deste espetáculo, tivemos que arrumar as coisas todas e levámos o cenário, pronto, para dentro da nossa casa. E entre muitas coisas do cenário estava a Lassie. E um dia lembrámo-nos de pôr a Lassie à entrada do prédio e criámos, portanto, toda uma instalação artesanal de forma a que quem entrasse no prédio dava de caras com o bicho. Então, a instalação da Lassie tinha a Lassie, que era uma cadela guapa que mantinha sempre a pose firme e rija, típica da própria loiça, não é? Mantinha ali com o seu charme. Tinha a Lassie, portanto, ao lado da Lassie tínhamos uma bicicleta antiga que tinha preso um quadro preto de giz. Pronto, eu explico isto só para visualizarem um pouco esta mini instalação.
E nesse quadro escrevíamos, muitas vezes era onde escrevíamos a mensagem para os vizinhos. E à volta, depois da laço e da bicicleta, montávamos sempre um arsenal de coisas que ia mudando conforme o tema. Portanto, e a partir daí, de 15 em 15 dias, e isto durante anos, criávamos um tema novo, vestíamos a laço e deixávamos uma mensagem que dava, no fundo, inspiração a todos nós para os dias que vinham, até para os dias que vinham, não é? E normalmente fazíamos a transformação da laço sempre durante a noite. E isto porquê? Para não sermos vistas por ninguém, e acontecia muitas vezes, se alguém entrava no prédio no momento em que estávamos a fazer a preparação, já muitas vezes de pijama ou cansadíssimas, escondíamos novamente dentro de casa e ficávamos à espreita até o caminho estar livre. E algumas vezes até ouvíamos dizer, olha, lá estão elas, ou o que é que estas estão a fazer outra vez, ou o que é que vão fazer desta vez. Pronto, e aquilo dava-nos ali um fornicoque de uma adrenalina que adorávamos, não é? Esta coisa de estar a criar e depois voltar para dentro. Pronto, e a laço passou a ser um ponto de conversa entre todos nós os que vivíamos no prédio, e também muitas vezes o início de conversa para os que vinham de fora. Num ano, por esta altura, pusemos ao lado da laço um pote com uma mensagem que dizia: deixe o seu desejo que a laço tomará conta. E foi muito giro, porque muitos vizinhos puseram o desejo e ficámos mesmo muito contentes, e até começámos a pensar como é que vamos dar resposta agora a isto, porque de facto rapidamente começámos a ver o pote com os desejos e as pessoas a porem, e isso deixou-nos muito contentes na altura. Então lembrámos-nos de deixar à porta de cada vizinho um saco com um pó mágico. Isto parece quase máfia. Mas era uma mistura, portanto, de farinha com brilhantes, não é? E o saco tinha agarrado uma mensagem que dizia mais ou menos isto: no dia X, à meia-noite, junte todas as pessoas de sua casa, vão à janela das traseiras, reparta o pó mágico por todos, abra a janela, fechem os olhos e pensem no vosso desejo, e quando abrirem, soprem para o ar da noite. Pronto, e para além desta mensagem, tínhamos ainda escrita uma mini coreografia para as pessoas fazerem depois de soprarem, que era mais ou menos isto: abram os braços para o céu em forma de abraço e rodem 3 vezes. Pronto, isto era a loucura, mas nós adorávamos e ficávamos felizes com isto. Então, no dia do ritual, eu e a Suzy levámos a laço para as traseiras do prédio. A parte de trás do prédio, de antes era uma quinta lindíssima, com árvores, mas nessa altura estavam a transformar a quinta num parque de estacionamento. Então, as traseiras do prédio nesse momento estavam em obras e o chão da quinta estava todo cheio de brita branca das obras. Então aquilo parecia mesmo uma paisagem assim surreal da aparição, uma coisa doida. Então, antes da meia-noite, montámos o arsenal todo, pusemos a laço em cima da cadeira, puxámos um projetor que tínhamos lá em casa e apontámos para a laço, vestimos de branco com os turbantes na cabeça. A laço também tinha turbante, eu até estava vestida com o vestido de noiva da minha mãe, que tinha usado para um espetáculo interior. Então íamos vestidas, estávamos mesmo giras e loucas, e tínhamos o rádio preparado para uma música que eu estive a tentar descobrir, eu não me lembro do nome, mas espero ainda descobrir, a cassete, que era uma música que era qualquer coisa do género: na 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 na, good vibration, na na good night, ni na 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 na. Bem, não me consigo lembrar bem, pronto, mas tínhamos a música preparada para esta música, o rádio preparado para esta música. E claro, estávamos às escuras e prontas para, e naquela expectativa se as pessoas iam ou não aparecer à janela. E foi lindo o que aconteceu a seguir.
Eu acho que foi talvez das coisas, ou uma das coisas mais belas que eu vi sobre os encontros e sobre os encontros na vida, não é? Sobre estes encontros inesperados do diverso, como diria a linda Maria Gabriela Lhansel. E era como se o teatro e a realidade se tivessem misturado e fizessem a vida ainda mais apetecível, não é? E eu acho que esse cocktail fantástico desta mistura entre o real e a ficção e entre esta forma de entrarmos na vida e de entrarmos nas coisas e podermos encontrarmos-nos é forte e é muito especial. Então, nesse dia, à meia-noite, os vizinhos do prédio apareceram à janela e o prédio inteiro dançou e dançámos em conjunto os desejos de todos os habitantes. E isso aconteceu numa Lisboa que ainda não era Wonderland, nem muito menos gourmet. Aconteceu numa Lisboa habitada. Lá está. Primeiro ponto, é um dos meus sonhos ter um cão de louça, por isso logo aí esta história já te agarrou. Sim, e também porque a forma como ela conta, acho que ficamos sempre na expectativa para perceber o que é que vai aqui acontecer, o que é que se vai passar. Não, é uma história muito curiosa. Eu acho muito bonita. Mostra-nos que basta pouco para trazermos boa disposição aos outros, mesmo aos desconhecidos. E neste caso a vizinhança do prédio. Sim, o prédio da Lassie, que acabou por viver uma cena maior que a vida. Isto dava uma cena de filme. Não achas? Aquele momento, imagina os vizinhos, à janela a lançarem farinha com purpurina. E eu que conheço a Mafalda sei que isto aconteceu assim. E tenho a certeza que toda a gente do prédio, o prédio não tinha muitos vizinhos, não era um prédio grande, tenho a certeza que todos se envolveram, foram seduzidos aos poucos, não é? Isto não foi logo na primeira semana, nem no primeiro mês, foram seduzidos aos poucos e bem seduzidos e aconteceu isto, esta apoteose, chamemos assim. Lá está, eu não sei se seria possível em todos os prédios de Lisboa. Não eu seria. Gostaria de pensar que fosse e que os vizinhos alinhavam nestas coisas e estavam todos bem e não chamavam a polícia e assim, como às vezes acontece, mas de facto é uma certa Lisboa, não é? Também que se conta aqui, uma certa Lisboa que vai desaparecendo nesta coisa voraz do tempo, das cidades todas iguais. É engraçado, e esta questão da fusão da área do teatro, não é? Da teatralidade, da ficção com a realidade, é muito interessante. É verdade. E pronto, inspirem-se no relato da Mafalda, ou nos relatos partilhados nas semanas anteriores, e cheguem-se à frente, contem-nos um episódio que vos tenha marcado, vivido ou observado. Estamos aqui para o contar. Ou ouvir, se decidirem tentar ler a vossa história, não custa nada. Pode ser com o telemóvel, não é, João? Sim, pode ser. É muito simples. Não é preciso ter um estúdio de rádio em casa para gravar. É verdade. E ouvir com a vossa voz, a vossa verdade tem outro sabor. E porque isto não tinha graça nenhuma sem vocês, nunca é demais agradecer o vosso feedback, as vossas mensagens, telefonemas, e-mails. Podem continuar a fazê-lo para a beleza das pequenas coisas, @impresa.pt. Ora, repete tu. Então, a beleza das pequenas coisas, @impresa.pt. Recebi. Já chegou. Porque este podcast também é vosso, esperamos as vossas belezas. E como estamos em época de festas, o Natal está a chegar e o final do ano também, este podcast também vai entrar de férias. Para nós, e vocês também se dedicarem e nós nos dedicarmos à família, aos amigos, aos amores, aos brindes, aos jantares, às leituras, aos filmes, às músicas, às séries, aos passeios, às viagens, eu não me calo. E a tantas outras coisas boas da vida, à beleza das pequenas coisas. Portanto, não é? Vamos.
Sim, É. Se há altura para usufruir da beleza das pequenas coisas, é também esta. No início do próximo ano prometemos voltar com uma nova temporada de belos convidados com histórias maravilhosas para nos contarem. Até lá, assinem o programa. Aproveitem para colocar em dia os episódios antigos que vos escaparam ou para regressarem àqueles que mais gostaram. É uma boa oportunidade para isso, não é? Sim, e temos tantos, não é? Já temos mais de 80. Yeah. Por isso há muito para onde escolher, não é? Contem-nos como e onde nos ouvem, deixem os vossos comentários e sugestões, opiniões, classificações, corações e estrelas no sapatinho do iTunes e SoundCloud. É esse o presente que pedimos, não é, João? Sim. Corações, especialmente, sabem que eu sou muito fã dos corações do SoundCloud. Sim, e as estrelas no também. iTunes, não é? Também, E nunca é demais dizer, se gostaram deste episódio, falem dele aos vossos amigos e conhecidos nas redes sociais ou fora delas, para que eles também o possam ouvir. Como sempre, este podcast teve edição de João Santos Duarte, este homem que pede corações. Um romântico. Despede dos senhores, faz favor. Já estou meio corado. Despede dos senhores, faz favor. Pronto, olha, desejo-vos a todos um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Já não voltamos a ver-nos ou ouvir-nos já antes do Ano Novo. Portanto, um bom Ano Novo para todos. Quer dizer que não façam muitas resoluções, porque as resoluções não devem ser feitas nestes momentos, devem ser feitas quando é preciso. Por isso, não façam muitas resoluções. Mas brindem, não é? E brindem muito à vida, à vida e ao amor. É verdade. E muito bem, ao amor, corações ao alto. Este podcast contou também com uma ilustração do Mário Henriques. Eu sou o Bernardo Mendonça. Despeço-me desejando-vos um bom Natal e um excelente ano 2018, com muito amor, muitos brindes e que os vossos desejos se concretizem. E claro, boas conversas. Sempre boas conversas.